Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, é claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Mas nesse vídeo, cara, eu queria trocar uma ideia com vocês aí do atacante que o Grêmio tá contratando, que é o Luizito Soares. Você deve até se perguntar, Thiago, mas o que isso tem a ver com o Vasco? Pô, tem a ver que o Vasco vai enfrentar aí o Grêmio em 2023 na Série A, no Campeonato Brasileiro, quem sabe também na Copa do Brasil. E, cara, quem gosta muito de futebol, essa contratação aí pro futebol brasileiro, eu acho que tem uma importância, mesmo com o jogador tendo os seus 35 anos, Luizito Soares vai jogar no Grêmio aí no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão aí no Brasil, né? E aí eu acho que a gente tem que repercutir aqui, saber a sua opinião também. Será que vai dar trabalho aí pros adversários? Luizito Soares 2023, cara, promete aí pra essa função de centroavante, né? Só você olhar aqui no Rio de Janeiro, pô, o Fluminense tem um Cano, Botafogo, o Tiquinho Soares, o Pedro no Flamengo e o Vasco tem o Galã, né? Pedro Raul, então vai ser uma função aí que em 2023 a gente espera que o Pedro Raul seja o melhor de todos eles e marque muitos gols, mas a gente precisa destacar aqui essa contratação do Grêmio. Quero trazer aqui, cara, a opinião do narrador da Sport TV, que eu acho, na minha opinião, que tá zoando aí o Vasco. Vou passar aqui e quero trocar essa ideia com vocês. Antes aqui, mais uma vez, desejei aqui um Feliz Natal no vídeo de mais cedo e, claro, novamente desejar aqui um Feliz Natal para a família vascaína, para a galera que me acompanha aqui, que seja uma noite muito abençoada para você e para sua família. Tamo junto, família vascaína. A gente vem comentando aqui que 2023, cara, promete esse Campeonato Brasileiro aí, essa Copa do Brasil, e o Vasco tem que ter um time muito competitivo. E pra isso, cara, 777 vai ter que tirar a mão do bolso. Já tirou nesse momento, tá tirando aí nesse momento, né? Já foi aí em torno, gasto em 3 contratações, porque o De Luca, o Vasco não gastou nada, 43 milhões, né? Pedro Raul, Léo e Lucas Piton. E aí a gente vai trocar aqui uma ideia sobre esses nomes aqui que estão surgindo aí e vai ter que tirar o papel colorido no bolso. O primeiro nome que eu quero falar aqui é do Manuel Capasso, né? O jogador aí do Atlético Tucumã. Foi uma situação inversa no que aconteceu aí com o Orediano, porque o Orediano, o Vasco tinha acertado com o Vélez, mas o jogador e o empresário queriam ir para a Europa. E aqui foi uma situação diferente, né? O Vasco acertou com o Manuel Capasso, mas o Atlético Tucumã não quer liberar aí o jogador. Quer liberar por um valor de 2 milhões de dólares aí, família vascaína, cerca aí de 10 milhões e alguma coisa para o Vasco contratar esse jogador. Se a análise aí do scout, né, o Barbieri também observar esse jogador, porque a função de zagueiro com o Barbieri, esse cara tem que saber jogar. Quem lembra lá do RB Bragantino, tinha uns zagueiros de qualidade que sabem sair jogando, que inicia as jogadas. Então, se a análise for que o Manuel Capasso, além de ser um bom zagueiro na cabeça, saber desarmar e saber sair jogando dentro do esquema tático aí do Maurício Barbieri, eu acho que é um valor aí que o Vasco vai pagar, cara, porque pagou no Léo, pagou no Piton, né, e o Manuel Capasso também é um jogador jovem, e se entrar no esquema aí do Barbieri, capaz de o Vasco contratar sim esse jogador. Uma outra situação que surgiu aí para substituir o Andrei, né, que vai pro Chelsea, aí é o Zanocelo, né? A gente já falou aqui no vídeo de mais cedo, o Zanocelo seria uma boa contratação, jogador de qualidade. Inclusive contei aqui a história, né, que o Vasco, quando tinha o Alexandre Pássaro, tentou essa contratação, ele jogava na Ferroviária, mas pô, o Vasco não tinha recurso nenhum, então só ficou na vontade. Inclusive eu tava vendo aqui, né, porque o Santos quer aí em torno de 6 milhões de euros, que dá em torno aí de 33 milhões de reais. O Santos contratou o Zanocelo da Ferroviária por 10 milhões e 600, se eu não me engano. Então, o Vasco já está em contato aí com o empresário, com o jogador. A informação do Vani Casagrande aqui, eles gostaram aí do projeto do Vasco da Gama, mas vai ter que acertar essa situação aí, né? O Santos quer em torno de 33 milhões, o Santos deve aí 6 milhões para o Vasco, seria sim uma boa
contratação, mas ó, tem que tirar o papel colorido do bolso aí, família vascaína, porque ainda falta goleiro, o zagueiro pelo lado direito, falta um lateral direito, o Vasco tô sentindo falta também de um camisa 10, porque o Orediano acertando, ele joga mais pelos lados do campo, seria um atacante de lado de campo, então o Vasco precisa daquele jogador ali para a função do Nenê. O próprio Nenê só tem contrato aí até o final do Carioca, então tem que chegar esse 10 também para organizar esse time aí, família vascaína. Vai ser uma temporada aí, 2 milhões promete esse Campeonato Brasileiro, família vascaína. Preciso falar aqui também agora do Luizito Soares, família, porque é um time que nós vamos enfrentar, o Grêmio, né, disputou a última Série B agora com a gente, cara, e acho uma grande contratação. Eu estou falando aqui do Soares porque não sei como eu sou muito fã do Luizito Soares, cara. Comecei a acompanhar mais o Luizito Soares quando ele jogava no Liverpool junto com o Coutinho, era meu time na Europa, o Liverpool, gosto muito, e comecei a gostar mais por causa do Felipe Coutinho. Quem não lembra daquele ataque que acabou sendo vice-campeão da Premier League, né, que foi o Coutinho, o Soares, tinha o Sturridge e o Sterling, né, e tinha o Gerrard ainda naquele time, então eu gostava muito de ver o Coutinho jogar ali com o Soares, que é atacante. Depois, pô, quem não gosta do ataque que se formou lá no Barcelona, Soares, Messi e Neymar. Então acho que o Soares, um dos melhores atacantes que eu vi jogar com meus 31 anos, o Soares foi um dos melhores atacantes aí que eu vi jogar. E ver ele hoje no futebol brasileiro é maneiro pra caramba, mesmo aí com seus 35 anos, família vascaína, e idade, tem nada a ver, né? O Cano foi artilheiro aí do futebol brasileiro com 34. Então, uma excelente contratação aí do Grêmio, vou gostar muito de ver aí. Tomara que o Vasco monte um bom sistema defensivo aí pra quando a gente enfrentar o Grêmio, a gente não tomar gol aí do pistoleiro. Mas se eles têm aí o pistoleiro, né, o Grêmio tá contratando o pistoleiro, o Vasco contratou o galã, família vascaína. Fico muito feliz aqui de ver o Soares, né, jogar no futebol brasileiro, acho que é uma grande contratação, mas eu também gostei muito aí da contratação do Pedro Raul, acho que é um jogador que vem num bom momento, é um jogador que vai acrescentar demais aí, porque é um centroavante bom na bola aérea, bom no pivô, não é só aquele que só fica ali somente dentro da área, sabe sair pro jogo, fazer o pivô, então vai ser uma dupla importante se o Vasco acertar com o Orediano. Então nessa situação aqui eu não fico, a grama do vizinho é sempre mais verde. Acho que o Soares, pô, é um grande jogador, foi um grande jogador, hoje tem seus 35 anos aí, mas não fico com inveja não, acho que o Vasco tá aí também bem servido de centroavante, que é o Pedro Raul. Mas se você, como eu, gosta aí do bom futebol, eu acho que é muito maneiro aqui ver o Soares no futebol brasileiro e promete, hein, família vascaína, esse campeonato brasileiro aí de 2023, e por isso que o Vasco tem que ser muito competitivo, montar um time bem forte aí, porque tá vindo com força aí Bahia, Grêmio, o próprio Cruzeiro, o Vasco tá se movimentando, e aí são 4 times que estão subindo aí com as movimentações no mercado, e é aquele que eu sempre toco aqui uma ideia com vocês, né? Pega ali o Palmeiras, que é o primeiro, do 11º, que é o Botafogo, irmão, esse campeonato brasileiro vai ser aí o mais disputado dos últimos anos, certeza absoluta, e o Vasco tem que estar bem aí para iniciar essa competição, não só o brasileiro, como também a Copa do Brasil. E aí, pra gente finalizar o nosso vídeo, família vascaína, queria destacar para vocês esse Twitter aqui do Dandan, que é narrador da Sport TV, né? O Lance destacou ali que o Vasco tá para assinar com a joia argentina, né? O Orediano, e o Dandan botou aqui. Quero saber se vocês concordam, ó. O Vasco tá contratando bem, agora só faltam 18 jogadores. E aqui, cara, uma opinião pra gente trocar ideia, né? Pra xingar, pra debater, né? De vascaíno pra vascaíno. Porque entenda aqui esse comentário e vou tentar colocar a ideia que ele botou aqui, que é a seguinte: o Vasco teve muita dificuldade na Série B, né? Isso aí a gente realmente não pode negar. O Vasco passou um sufoco danado aí para subir, e o Vasco nesse momento contratou aí 4 jogadores e pode chegar ao 5º com o Orediano. Tem outras situações, como a gente falou aqui do Manuel Capasso, né, também aí do Zanocelo, mas eu acho que aqui tem muita gente que concorda com ele, e eu também, cara. Eu venho falando isso aqui, por mais que alguns me critiquem, eu não vou mudar a minha opinião. Acho que o Vasco tem que trazer aí no mínimo uns 15 jogadores, porque quem lembra de toda aquela dificuldade que a gente passou e de tudo que a gente está comentando aqui, que vai ser competitivo o futebol brasileiro, o Vasco tem que ter opções, cara, não só pro time titular, mas também pra reserva. E hoje de manhã aqui eu fiz um comentário que, na minha opinião, é bem pertinente, porque a gente sempre fica falando, o Vasco só tem a base, o Vasco só tem os jogadores da base. Inclusive eu vi o Barbieri, né, falando na Vasco TV, elogiando muito aí a postura dos jogadores, estão comprometidos, buscando entender o processo aí, a maneira que o Barbieri quer jogar, mas esses jogadores são jovens, muitos deles vão jogar o primeiro campeonato brasileiro, né, que é o caso do Marlon Gomes, do Ignaldo, e eles podem oscilar, né, podem ter aí uma dificuldade, porque
porque é um nível totalmente diferente. E aí é que entra as contratações, né, para ajudar a potencializar o talento deles, para que no momento que eles não estejam bem na competição, entrar esses reforços. Então eu entendo aqui como o Dandan, cara, o Vasco tá até bem no mercado, trazendo o Léo, já falei aqui, na minha opinião, até um preço elevado, mas pô, acho que é um jogador que vai ajudar, acho que o Lucas Piton vai ajudar, o Pedro Raul foi uma excelente contratação, o De Luca, quero observar, porque alguns torcedores do Bahia gostam, mas a maioria odeia, né, e o Pedro Raul foi realmente aí uma grande contratação, mas falta mais peso para esse elenco, família vascaína. Isso não é uma crítica, é talvez a preocupação de um torcedor vendo toda a movimentação do mercado, vendo os times que já têm um elenco forte, e aí para que o Vasco possa nos dar alegria. Isso aqui é só uma preocupação e eu passei essa declaração aqui, esse Twitter do Dandan, para saber a sua opinião. Concorda aí, o Vasco tá mandando bem, mas tem que trazer aí, eu sei que ele já exagerou aqui em 18 jogadores, eu acho até menos, 15, vamos botar aqui, mas eu acho que é bem pertinente aqui essa brincadeira que o Dandan fez. Quanto mais jogadores de qualidade chegar no Vasco, melhor, família vascaína. Quero saber a sua opinião. Tamo junto, vou ficando por aqui, Feliz Natal e é muito bom ser Vasco. Nós.